Seja muito bem-vindo à 23ª aula do nosso workshop de After Effects. Nesse vídeo eu vou estar criando o design de um Lower Third, que são aquelas barras de texto com o nome e função da pessoa, e vou estar animando também para mostrar para vocês como é que funciona o processo como um todo. Então, eu já andei procurando no Google, eu achei algumas referências, eu já tenho na cabeça uma ideia do design que eu vou criar aqui. É bom que você já tenha anteriormente uma ideia do design, uma ideia do que você vai criar e como que isso vai ser animado, e depois você passa para o After Effects e começa a criar isso. Então vamos lá, eu vou começar criando uma composição, eu vou chamar de Main Lower Third, porque é como eu costumo organizar meus arquivos. Eu vou mudar a resolução para Full HD, 1920 por 1080. Eu vou deixar em 30 frames por segundo e vou colocar uma animação de 20 segundos, mais ou menos. A gente pode aumentar esse tempo também. Eu vou dar um OK. E aqui eu vou começar a adicionar os textos. Então eu vou colocar o meu nome. Eu vou mudar a cor, certo? E eu vou ajustar os caracteres aqui, porque está tudo fora da ordem desde a última vez que eu usei. Eu vou usar essa fonte, vou reduzir o tamanho, Ctrl Alt Home para centralizar o pivô, vou colocar aqui no canto. Eu vou centralizar esse texto à esquerda, porque sempre que eu for mudar o nome, o texto vai continuar centralizado à esquerda. Eu vou mover o pivô aqui para esse ponto da esquerda também. Eu vou mover o texto aqui para o canto. O nome, no caso, vai ficar em cima. Eu vou reduzir um pouco o tamanho da fonte. Mais uma vez, mover o pivô. Eu seguro o Ctrl para ele ser preso assim em um dos vértices, uma das bordas. Depois que eu estiver satisfeito, eu vou dar um Ctrl D para duplicar esse texto. Vou mover aqui para baixo e vou escrever o nome da função. Editor de vídeos e Filmmaker. Essa vai ser a função. Eu vou mudar a fonte, vou colocar essa daqui em itálico e vou mudar para essa largura. Eu vou reduzir o tamanho um pouquinho e vou colocar um pouco mais em cima. Depois eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou desenhar um retângulo aqui por cima da parte da profissão. Vou selecionar o retângulo, vou dar um Ctrl Alt Home para centralizar o pivô mais uma vez. Na verdade, eu vou trazer o pivô aqui para baixo. Eu vou mudar a cor desse retângulo para um azul escuro e vou colocar o retângulo por baixo de tudo. Na verdade, eu vou organizar essas camadas aqui de uma forma que fique mais fácil para eu poder editar. Eu vou centralizar o retângulo da melhor forma, vou centralizar o texto também. Depois eu vou trazer a ferramenta caneta, eu vou ativar o traçado branco, eu vou desativar o preenchimento, vou colocar uma espessura de 8 mais ou menos e vou fazer um desenho de uma linha aqui, uma linha que desce até aqui embaixo, e vou reduzir essa espessura porque está demais. Acho que 2 está um tamanho razoável. E eu acredito que o design seja esse daqui. Então agora a gente vai começar a animar. Para começar, eu quero que esse texto e essa barra saiam daqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear isso aqui para retângulo 1 e vou duplicar. Essa segunda cópia eu vou colocar por cima do texto que estava em cima do retângulo. E eu vou mudar aqui as opções e os modos da timeline. Eu vou selecionar a camada de texto e o fosco de controle, eu vou colocar o fosco de alfa desse retângulo que eu tinha duplicado. Então agora o texto só vai aparecer dentro desse retângulo. Eu vou pegar esse retângulo de baixo que está visível, vou puxar a escala. Como o pivô está aqui embaixo, eu vou desligar a vinculação de escala. Então agora eu posso mexer
em um lado só do retângulo, só na horizontal ou só na vertical. Eu vou adicionar um keyframe, vou mover um segundo, adicionar outro keyframe, vou voltar no primeiro keyframe e aqui na altura eu vou colocar 0. Então agora a gente tem uma animação do retângulo subindo. Eu vou deixar a animação mais rápida. Eu vou abrir o gráfico dessa animação. Eu vou reduzir aqui na frente, então eu quero que a animação comece rápido e termine devagar. Vai ficar mais ou menos assim. Mas está muito sem graça, né? Vamos adicionar um pouco mais de cor. Eu vou duplicar esse retângulo, vou mover um pouquinho mais para frente. E nesse retângulo aqui que ficou embaixo, eu vou colocar um azul, aliás, um branco. Aqui. Podia ser um azul mais claro, mas eu acho que eu escolho branco. E aí a gente vai ter esse efeito aqui. Um retângulo passando por cima do outro. Agora eu vou puxar a camada do texto, editor de vídeos e filmmaker. Eu vou trazer o parâmetro de posição. Vou adicionar um keyframe. Eu vou usar os keyframes do retângulo como referência. Então eu vou para o último keyframe do retângulo e vou adicionar um keyframe na camada de texto. Eu vou voltar para o primeiro keyframe do texto. Vou mover ele aqui para baixo. Vou abrir o gráfico de velocidade, vou trazer o gráfico aqui para baixo, então eu quero replicar o movimento que o retângulo faz. Se eu der o play, você pode ver o efeito que isso aqui causa. A gente já está tendo a cara de uma animação aqui. Vou dar um Ctrl S, sempre dê Ctrl S a cada 5 minutos porque o After Effects vai te trollar. Agora eu vou selecionar essa camada aqui que a gente desenhou com a caneta. Eu vou puxar os parâmetros. Aqui em adicionar, a gente tem mais ferramentas de animação. Então eu vou adicionar um efeito chamado aparar caminhos. Eu vou abrir esse parâmetro. E o que acontece? Se eu puxar essa porcentagem, você pode ver que o caminho está sendo removido do início para o fim. A gente vai trazer isso aqui para 0. Eu vou trazer a agulha aqui para o início da composição. Vou adicionar um keyframe aqui no parâmetro de fim. Vou usar os keyframes do retângulo de referência. Vou adicionar mais um keyframe aqui no parâmetro de fim. E aí eu vou trazer essa porcentagem até o 100. Eu também vou adicionar uma animação aqui de início. Certo? Então aqui no final eu vou trazer o início até mais ou menos uns 45%. Então a gente vai ter esse efeito aqui. Eu vou abrir o gráfico de velocidade e vou dar uma suavizada de leves daqui. Eu vou trazer esse keyframe de início mais para frente para ver o efeito que isso aqui causa. Eu também vou suavizar o início dessa animação. Eu acredito que a gente pode selecionar todos os keyframes, segurar Alt e trazer um pouco mais para frente para alongar a animação. Então você pode ver o efeito que isso aqui causa. E só falta a gente animar o texto, né? Para finalizar a animação de entrada. Eu vou abrir aqui os parâmetros de animação de texto. Eu vou clicar em animar. Eu vou adicionar aqui um parâmetro de opacidade. Eu vou abrir esse seletor de intervalo, vou abrir o avançado. Aqui em deslocamento, eu vou colocar em menos 100, por aí. Aqui em porcentagem, eu vou mudar para índice. A opacidade aqui, eu vou colocar em 0%. E se eu mudar esse deslocamento, você já pode ver um pouco da mágica acontecendo. Eu vou só colocar esse fim aqui em 100. Eu vou colocar aqui em menos 10. Vou adicionar um keyframe em deslocamento. Vou chegar um pouquinho aqui para frente e vou colocar o deslocamento em 50%. Isso aqui vai depender do tamanho do seu texto e como você configura cada animação. Se eu der o play, você já pode ver como é que ficou o resultado da animação. Eu acho que a gente pode dar uma polida nessa animação aqui de opacidade. Eu vou reduzir a atenuação.
e vou aumentar um pouco o tempo de animação. Então aqui a gente tem a animação finalizada. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl A para selecionar todas as camadas, vou apertar a letra U para trazer todos os parâmetros que estão animados. Agora a gente tem a animação de entrada. Como é que a gente faz a animação de saída? A gente vai chegar em cada camada, aqui no início, selecionar os keyframes, copiar com Ctrl C, chegar aqui na frente, dar um Ctrl V, clicar com o botão direito, selecionar assistente de quadro-chave e selecionar quadro-chave com inversão da linha do tempo. Isso aqui vai inverter a ordem de todos os keyframes, então vai criar uma animação reversa. Se eu der o play aqui, você vai ver que a animação está voltando. A gente vai fazer isso com todos os elementos que estão aqui na timeline. E aí, depois que eu fiz a inversão de todos os keyframes, se eu der o play, você vai ver a animação entrando e a animação saindo. Um lower third rápido e fácil de ser feito. Você vê que depois da animação, depois do último keyframe, a gente tem todo esse espaço aqui sobrando. Então eu vou pegar aqui o tempo em que a animação termina, no caso 2:24. Eu vou aqui em composição, configurações da composição, e vou limitar esse tempo aqui a 2:24. Dessa forma, a composição só vai ocupar o tamanho que a animação também ocupa. A gente pode dar o play e você vê que a animação fica se repetindo continuamente. É importante lembrar que esse design que eu criei aqui agora foi tirado da minha cabeça aqui, foi totalmente mirabolante, eu não planejei nada, eu fiz aqui de uma forma bem corrida, bem simples. A complexidade pode aumentar de acordo com o nível de detalhes que você vai querer adicionar. Você pode adicionar gradientes, pode adicionar um efeito 3D, enfim, a criatividade não tem limite. É só você usar a variedade de ferramentas que a gente aprendeu durante as aulas passadas. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu espero na próxima aula, onde eu vou estar te ensinando a exportar o seu projeto finalizado do After Effects.